Fica aí um desafio, uma pergunta. Quem que está nos assistindo que nunca teve uma dor nas costas, algum probleminha de acordar de manhã meio indisposto, nesse sentido de dor, de postura, tem solução? É isso que a gente vai conversar, por isso a gente está recebendo hoje o ortopedista Fernando Rebitsky para saber o que nós estamos fazendo de errado com a nossa coluna. Fernando, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, Ana, obrigado. Como é que está? O pessoal está bem comportado com relação à coluna aí ou não? Não, a lombalgia, que é dor nas costas, é uma das coisas mais frequentes no consultório médico geral até, né? Antes de chegar no ortopedista. Dizem que 90% das pessoas, em alguma época da vida, tem dor lombar. E é verdade, né? E como nós estávamos conversando, eu acho que tem aumentado frequentemente hoje o número de pessoas, né, com dor lombar por causa da atividade diária, da vida diária, do estresse, da má postura e da vida sedentária, né? Felizmente, a maioria das dores lombares, elas não são doenças. Elas são constitucionais, musculares, miofaciais, que a gente chama, né? E tem muita relação com a atividade da pessoa ou com a inatividade também. Então, quer dizer, é uma coisa que você vai poder atacar mais com ações preventivas, Claro. ou com exercícios? Como é que funciona? Verdade. Acho que cada caso tem que ser avaliado, né? A gente tem grandes causas de dor lombar, né? A grande maioria são musculares e ligamentares. E a gente tem as outras causas que são dor de raiz dos nervos, né? E dor por artrose de coluna, que é mais frequente nas pessoas idosas, né? E também os casos menos comuns, por exemplo, tumores ou infecções e alterações que também são menos comuns, assim, de deformidades, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma deformidade naquela região, né? Então, para cada caso, a gente tem que avaliar direitinho, né? É importante você não colocar num assunto tão amplo assim as pessoas no mesmo grupo, né? E porque as pessoas geralmente têm alguma dor nas costas, sempre esperam uns 2, 3 dias até procurar o médico, Sempre, né? né? E essa é a atitude correta a tomar? A maioria dessas dores vai desaparecer sozinha com Eu banho acredito que sim. quente, com algum Isso. tipo de conserto na postura? Essas dores musculares, elas são normalmente benignas. Porém, alguns casos, e isso que tem aumentado a frequência, são síndromes miofaciais, que elas tendem a ficar crônicas. O que é essa síndrome miofacial? Na verdade, é uma síndrome onde ocorre dor na localização do músculo ou do ligamento ou da fáscia que está em contato com aquela região, porém também dor irradiada, que o nosso organismo ele costuma mascarar as dores e dificultar um pouquinho. A gente tem a dor irradiada, que ela tem origem no local, mas dói no outro. E isso não é só na ortopedia, né? Você pode, por exemplo, um infarto, a pessoa pode estar tendo um infarto e ter dor no estômago, ou dor no ombro, e não necessariamente a dor cardíaca. E a dor miofacial, ela tem esse comportamento também. Às vezes a dor tem origem na musculatura da coluna, que mantém a gente em pé, mas ela se reflete mais para baixo, na bacia ou no quadril, né? A dor no quadril pode refletir no joelho, né? Então essa é uma síndrome, então nós temos que examinar, pelo exame físico da pessoa e pela história, a gente já começa a tentar qual a origem da dor, né? E daí, o que ocasionou a dor, entende? Então, normalmente as síndromes miofaciais, elas se dividem em uma síndrome local, que ela corresponde a um músculo, e desse músculo irradiada, ou uma síndrome sistêmica, que são os casos mais graves. Hoje a gente tem, por exemplo, o grande exemplo é a fibromialgia, que é uma doença sistêmica que ela ocorre em todos os músculos esqueléticos e em outros órgãos também. Então, tem que diferenciar se a síndrome é de uma musculatura específica, né? A grande maioria das dores lombares benignas, que você comentou que melhoram em 2, 3 dias, são de origem de um músculo específico da coluna, que é o quadrado lombar, que é um músculo que estabiliza a nossa coluna lombar, né? E essa é a causa mais benigna de dor, né? Uma postura errada, erguer um peso, agachar, pegar um peso, pode doer tanto nele quanto irradiada por ele. Mas tem as outras síndromes que são sistêmicas, que doem músculos da coluna cervical, dos ombros, do trapézio, coluna torácica e também irradiada para os membros inferiores, né? E a tal da dor tensional, ela acontece também? Porque hoje em dia todo mundo Claro. tem um ritmo de vida tão estressante, tão tenso, e dizem, essa dor é tensão que concentra no ombro. E isso é verdade ou isso é mito? É verdade. Dentro do capítulo das síndromes miofaciais, a gente estuda muito a síndrome de espasmo muscular, o que causa a dor, a tensão, o músculo ficar enrijecido, né? Uma das causas é exatamente o trabalho, né?
E a outra causa é a tensão causada pelo estresse da vida diária, que na verdade é o que aumentou muito nos últimos anos. As pessoas estão se dando as pessoas estão atentando que o corpo físico, ele sofre por alterações emocionais. Não estão separados, né? Nós não estamos separados, né? Inclusive a medicina de hoje, ela separa o corpo em muitos fragmentos, né? Uhum. E, na verdade, isso está errado, né? Uma pessoa, por exemplo, com uma síndrome que é causada por tensão, ela tem um problema outro, Uhum. né? Que a gente tem que buscar na vida dela diária o que causa isso, né? Por exemplo, pessoas que trabalham num local que elas não estão felizes, né? Ou que trabalham num local que elas fazem muito exercício, só naquela posição, isso tem diminuído por causa da medicina do trabalho, que evoluiu muito nesse sentido para evitar essa lesão repetitiva, né? Mas ainda tem. Por exemplo, se você pegar hoje um motorista de caminhão, às vezes ele passa horas sentado. Uhum. Então, é uma grande causa de dor muscular para ele, lombar. Ah, então, quer dizer, e aí ele poderia, com uma atitude simples, parar a um determinado tempo, levantar, dar uma esticada, isso ideal funciona? seria fazer. A gente, esses dias eu li um artigo que falava assim, 75% das pessoas sedentárias, num ciclo de 10 anos, vão desenvolver uma forma de dor crônica. Então, é muita gente. Olha que risco! É muita gente. Então, imagina assim, em 10 anos, se a gente tem uma vida sedentária, que é a vida que a gente pega o carro, vai para o trabalho, volta do trabalho, chega em casa, senta no sofá, vê TV, come, dorme, esse tipo de vida, em 10 anos, quase todas as pessoas vão ter dor. Olha só. Então, esse é o grande grupo das pessoas que sofrem de dor. Claro que, para cada caso é um caso, e existem raridades que estão no meio, coisas menos comuns, que o médico tem que se atentar a alguns sinais que são perigosos, né? Uhum. Mas na grande maioria não. Então, quase 100% das pessoas em 10 anos vão ter dor. E o que fazer, né? Eles dizem o que fazer. Não precisa fazer nem atividade física, né? Esses autores, eles falaram assim, que se você caminhar meia hora por dia, e não é o caminhado extenuante de você ficar com a Exercício camiseta físico, molhada, frequência cardíaca alta. Não, é o simples caminhar por caminhar, que pode tanto alterar o estresse, quanto melhorar a postura, né? Você diminui nas pessoas, depois de 10 anos, 50% do número de remédio que ela toma. Olha que maravilha, quer dizer, uma solução tão fácil, tão barata, tão simples. Ana, Né? pensa comigo, quanto que a gente gasta numa caixinha de um anti-inflamatório, de um relaxante muscular, de um analgésico, ao longo da vida de 10 anos? É muita coisa, né? É muita coisa. E isso sem contar com todos os efeitos colaterais e todos os inconvenientes que isso te traz. Exatamente. E pode se prevenir isso com meia hora de caminhada. Imagina você caminhar meia hora por dia durante 10 anos. Eu tenho um exemplo, até quero deixar um abraço para meu avô e para minha avó. Eles caminham meia hora por dia. Desde que eu me conheço como gente, né, eu vejo meu avô e minha avó caminhando. A minha avó tem osteoporose, lógico, né, uma senhora, né, mas não está descontrolada. E sofre menos dor do que muitas pessoas que vão no consultório da gente com a mesma idade dela, que são sedentárias. Sem falar ainda do uso do cigarro, né. O cigarro atrapalha da O cigarro ortopedia? atrapalha muito, né. O cigarro na ortopedia hoje está sendo muito estudado. Tanto para as fraturas que não consolidam bem nos pacientes fumantes, quanto nas síndromes de dor muscular. Ah, tá. Olha, porque é uma associação que não se fazia até um tempo atrás, né? Não, e agora está sendo cada vez mais feito. Inclusive, por exemplo, tem um trabalho importante dizendo que 50% das pessoas que fumam têm enxaqueca e dor muscular sempre, todos os dias. Então, tá aí mais, esse já mais sofrido pro dependente do cigarro, mas tá aí mais uma dica. Mais uma dica, lógico. Tá certo. Fernando, eu agradeço demais essas informações que você passou. Obrigado. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. É E eu já verdade. te deixo o convite para uma próxima entrevista, para um próximo bate-papo, bom. porque tem muita coisa importante aí para a gente Estaremos ensinar aí. o pessoal. Tá bom, obrigado. Tá certo? Obrigada a você. Obrigado.